Ao longo da rica história de Israel, diversos guerreiros notáveis e até mesmo heróis improváveis se destacaram por seus feitos extraordinários. Enquanto figuras como Josué, Sansão e Davi são amplamente reconhecidas pelos leitores da Bíblia, há também heróis menos conhecidos, como Benaia, cujo nome pode passar despercebido para muitas pessoas. Assim como Josué liderou com destreza, Sansão demonstrou sua habilidade ao vencer um leão. E Davi enfrentou corajosamente um gigante. Benaia também se destacou ao realizar feitos notáveis. Ele não apenas foi o comandante da guarda pessoal de Davi, mas também desempenhou um papel crucial ao encerrar a vida de um dos mais proeminentes generais de Israel, Joabe, sucedendo-o em seu comando. Benaia, além de suas habilidades marciais, pertencia à tribo dos levitas, revelando uma diversidade de talentos e funções em sua vida. Este guerreiro multifacetado e estrategista desempenhou um papel significativo nos eventos da monarquia israelita, especialmente durante os reinados de Davi e Salomão. A participação de Benaia foi crucial nos assuntos da monarquia israelita em sua época. Podemos iniciar compreendendo que ele não era apenas um renomado guerreiro e oficial do exército israelita, mas também desempenhou um papel significativo nos reinados de Davi e Salomão. Seu pai, Joiada, um sacerdote descendente de Arão, era natural de Cabezeal, uma cidade remota no sul de Judá, próxima à fronteira de Edom. O nome Benaia, ou Benaias, tem um significado profundo, representando a ideia de edificação. Essa designação, uma forma contraída de Yahu edifica, era bastante comum nos tempos bíblicos, especialmente entre os levitas. Curiosamente, apesar de sua destacada atuação militar, Benaia também era um levita, herança de seu pai Joiada, o qual é mencionado no primeiro livro de Crônicas, capítulo 27, versículo 5. Essa dualidade de ser tanto um guerreiro habilidoso quanto um levita revela a complexidade e diversidade de Benaia como personagem bíblico. Sua história não apenas ilustra a riqueza cultural e espiritual da época, mas também destaca a importância de compreendermos a amplitude de funções desempenhadas por figuras notáveis nos registros sagrados. Como chefe dos sacerdotes, Benaia detinha uma posição de destaque. Contudo, o nome Benaia era comum nos tempos bíblicos, sendo compartilhado por pelo menos outros 12 homens na Bíblia. Surpreendentemente, no próprio exército de Israel, havia outro guerreiro notável chamado Benaia, originário de Piratou, na terra de Efraim. Este segundo Benaia também se destacou como um dos valentes de Davi, sendo nomeado comandante de um grupo impressionante de 24.000 homens. Sua responsabilidade incluía questões nacionais, testemunhando sua habilidade em liderança e estratégia. Esta pluralidade de homens com o mesmo nome destaca a diversidade de talentos e papéis que coexistiam na narrativa bíblica. Retornando ao Benaia do qual estamos discutindo, o filho de Joiada, ele também foi um dos valentes de Davi, protagonizando feitos incríveis que marcaram sua trajetória. A presença de múltiplos indivíduos com o mesmo nome ressalta a complexidade e riqueza das histórias bíblicas, onde diferentes personagens compartilham um nome, mas trazem consigo experiências únicas e notáveis. No capítulo 11 do primeiro livro de Crônicas, o cronista bíblico relata façanhas extraordinárias pelas quais Benaia ficou notório. Ele registra um ato impressionante de coragem, no qual Benaia enfrentou 2 dos mais poderosos guerreiros de Moabe, saindo vitorioso. Neste ponto, o texto bíblico emprega uma palavra hebraica, com uma tradução difícil, cuja tradução permanece incerta. Entretanto, muitos intérpretes sugerem que o termo se refere aos guerreiros derrotados por Benaia, retratando-os como homens semelhantes a leões.
Essa analogia ressalta a habilidade e o temor associados a esses soldados, destacando a proeza formidável de Benaia ao superar adversários tão formidáveis. A Bíblia também relata que, em um dia de neve, Benaia enfrentou e venceu um leão numa cova. Como sabemos, o leão é tradicionalmente símbolo máximo de força e poder, tornando o feito de Benaia ainda mais notável. Este episódio destaca que Benaia triunfou, mesmo diante da pior das situações. É interessante observar a diferença em relação a Sansão, que encontrou um leão em um caminho, uma situação terrível por si só. Porém, Benaia enfrentou algo ainda mais desafiador ao se deparar com um leão dentro de uma cova em um dia de neve. Este acontecimento ressalta a grandiosidade do exemplo presente nesse episódio, evidenciando a coragem e a destreza extraordinárias de Benaia em circunstâncias extremamente adversas. Por essa razão, um renomado pregador batista em inglês referiu-se a Benaia como alguém que enfrentou o pior dos inimigos, no pior dos lugares e nas circunstâncias mais desfavoráveis, mas mesmo assim emergiu vitorioso. Além do episódio do leão na cova, Benaia enfrentou e derrotou um guerreiro egípcio, com mais de 2 metros de altura, portando apenas um cajado, enquanto o gigante egípcio estava armado com uma grande lança. Surpreendentemente, Benaia tomou a lança do egípcio e o venceu. No entanto, Benaia não era apenas um guerreiro destemido, ele também se destacou como líder. Conforme relata o texto bíblico, Benaia foi designado como líder de 30 homens e recebeu uma posição elevada no exército, comandando um contingente especial conhecido como Quereteus e Pereteus. Alguns acreditam que esses grupos eram uma espécie de força mercenária responsável pela guarda pessoal de Davi, destacando a versatilidade e as capacidades de liderança de Benaia. Durante o reinado do rei Davi, Benaia alcançou a posição de 3º comandante, liderando 24.000 soldados e sendo encarregado dos negócios nacionais. Nessa função, não apenas demonstrou sua habilidade tática e estratégica, mas também evidenciou sua dedicação e lealdade a Davi. No 3º mês de cada ano, sob suas ordens, Benaia desempenhou um papel fundamental na administração das questões do reino. A lealdade inabalável de Benaia a Davi foi notável, especialmente em momentos críticos da política. Em meio à conspiração para fazer de Adonias o novo rei de Israel, Benaia permaneceu fiel, recusando-se a participar do plano de usurpação do trono. Em vez disso, ele apoiou a proclamação de Salomão como rei, destacando sua integridade e comprometimento com a liderança legítima e estável do reino. Portanto, após a frustrada tentativa de instalar Adonias como substituto de Davi no trono de Jerusalém, algumas figuras proeminentes em Israel perderam prestígio, incluindo Joabe, o comandante do exército israelita. Foi a Benaia, sob as ordens de Salomão, que teve a responsabilidade de pôr fim à vida de Joabe. Mesmo buscando refúgio junto ao altar, Joabe não escapou do destino determinado por Benaia. Após esse episódio, Benaia emergiu como o novo comandante do exército de Israel, marcando uma mudança significativa na liderança militar do reino. Além disso, em plena obediência ao novo rei, Benaia foi encarregado de eliminar Adonias, filho de Davi. A execução desses 2 indivíduos tinha como objetivo principal assegurar a estabilidade e a continuidade do reinado do rei Salomão. Para concluir, a narrativa de Benaia é verdadeiramente fascinante. Embora tenha nascido para servir como sacerdote, sua trajetória o transformou em um guerreiro excepcional. É notável que Benaia seja o único sacerdote na Bíblia a se tornar um soldado. Ainda que existam registros de sacerdotes que se tornaram profetas de Deus em Israel, como o profeta Jeremias,
Benaia foi designado para um ministério singular. Ao contrário de ser um porta-voz de Deus diante do povo, ele foi utilizado como um soldado pelo próprio Deus para preservar a linhagem da casa de Davi, por meio da qual Jesus Cristo viria ao mundo. Benaia desempenhou um papel vital ao estabelecer Salomão como rei, o monarca responsável pela construção do Templo de Jerusalém. Assim, Benaia emerge como um notável exemplo de lealdade, bravura e serviço na obra de Deus. Certamente, nenhum de nós antecipa ter que enfrentar literalmente guerreiros poderosos ou um leão feroz, como ocorreu com Benaia. Contudo, todos somos convocados a demonstrar o mesmo nível de comprometimento, resiliência e coragem no ministério do Evangelho. De fato, assim como Benaia foi uma espécie de sacerdote-soldado no Novo Testamento, os crentes também são retratados não apenas como sacerdotes, mas como bons soldados do Senhor Jesus Cristo. Essa analogia destaca a necessidade de perseverança, prontidão e coragem no enfrentamento dos desafios espirituais, evidenciando que, embora os cenários sejam distintos, a disposição para servir e lutar pela causa do Evangelho permanece constante. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Fiquem com Deus e até a próxima.